Sabe quando um herói precisa sumir do mapa? Para onde ele vai? Bom, hoje a gente vai investigar o esconderijo de um dos homens mais fortes da história. Um lugar que, por si só, já virou uma lenda. Pois é, a história tá cheia de heróis e foragidos. Mas e quando o sujeito tem a força lendária de Sansão? Que tipo de lugar ele escolheria para se esconder? A resposta está num nome que ecoa até hoje. É aí que a nossa história começa, na Rocha de Etam. Só o nome já passa uma ideia de refúgio, de desafio, de poder, né? Então bora desvendar os segredos desse lugar lendário. Para entender essa lenda, a gente precisa primeiro conhecer o lugar. Afinal, o que é que tinha de tão especial na Rocha de Etam para ser o esconderijo perfeito para o homem mais forte de Israel? Olha, não vai imaginando uma montanha gigante, não. Pensa mais numa colina cheia de rochas, lá na Céfela, que era uma região de morros que meio que servia de fronteira natural no Israel antigo. E essa colina ela tinha um segredo, uma fenda bem funda, quase um túnel natural. Sabe, lugares assim eram esconderijos perfeitos, difícil de chegar, fácil de defender e com várias saídas. Com certeza o Sansão não foi o primeiro nem o último a usar o terreno a seu favor. Mas isso levanta uma pergunta importante, né? O que levaria um juiz de Israel, um herói do seu povo, a precisar se esconder? A resposta, como quase sempre, envolve traição, vingança e muito fogo. Pensa bem, ele era um líder, um verdadeiro símbolo de força. A imagem dele como foragido não faz muito sentido, né? Mas tudo começou com uma traição pessoal, daquelas bem doloridas, que acabou despertando uma fúria lendária. E a sequência de eventos que levou ele a fugir foi mais ou menos assim. Primeiro, a traição, que mexeu com ele de verdade. Depois, a resposta dele, que foi furiosa, destruidora. Ele simplesmente botou fogo nos campos dos filisteus. E aí, a consequência era óbvia, né? Ele virou o inimigo público número 1 e teve que correr para se esconder na rocha de Etam. Lá, escondido na fenda da rocha, o Sansão podia até ter pensado em esperar a poeira baixar. Só que o exército filisteu não ia deixar barato. E isso acabou levando a um dos confrontos mais famosos de toda a história. E é aqui que a história tem uma virada daquelas bem inesperada. Não foram os inimigos que acharam Sansão, foi o próprio povo dele. Pressionados, com medo de uma guerra, 3.000 homens de Judá foram até a rocha, amarraram Sansão e o entregaram de bandeja para os filisteus. E aí, no momento de maior fraqueza dele, amarrado, entregue aos inimigos, acontece algo extraordinário. Uma força divina vem sobre ele e as cordas que o amarravam simplesmente se desfazem como se fossem fios queimados. E com essa força toda, renovada, Sansão encara um exército inteiro, sozinho. O número de inimigos que ele derrubou naquele dia é absurdo. 1.000 homens. E a arma que ele usou não foi nenhuma espada especial, nenhuma lança, foi a queixada de um jumento que ele achou ali no chão. Essa imagem, ela resume perfeitamente a história toda. A força divina transformando uma coisa comum numa arma poderosíssima e cravando de vez a lenda de Sansão na história. A história é incrível, a gente sabe. Mas e o lugar? Milhares de anos depois, achar a localização exata da rocha de Etam virou um verdadeiro quebra-cabeça para os arqueólogos. Vamos dar uma olhada em como essa busca tem acontecido. Com uma história tão marcante assim, era de se esperar que o lugar fosse famoso, conhecido, né? Mas a verdade é que a localização exata continua um mistério, e os estudiosos estão aí debatendo teorias diferentes há séculos. Basicamente, existem duas teorias principais na mesa. Uma é a do historiador Claude Conder, que acreditava que a tal rocha seria uma colina na atual vila de Beit Taib. Já outros pesquisadores, como o Hanauer, apontam para um lugar diferente, hoje conhecido como Arak Ismaim. O curioso é que os dois lugares batem com a descrição da Bíblia, mas qual deles é o certo? E além desses dois lugares, ainda tem outras possibilidades, viu? Tipo uma caverna que fica perto de uma linha de trem de hoje em dia, ou até uma teoria menos popular que coloca a rocha perto de Belém. Mas, olha, a grande maioria dos relatos aponta mesmo para a região da Cefelá. No fim das contas, a verdade é que a gente não sabe. Não com certeza. A rocha de Etam continua sendo um caso sem solução. As provas da arqueologia não são suficientes e a localização exata acabou se perdendo no tempo. Talvez a gente nunca encontre. Mas e se a localização física não for a parte mais importante dessa história toda? Talvez o verdadeiro significado esteja escondido no próprio nome do lugar. Pensa só, e se a resposta de verdade não estiver no mapa, mas nas palavras? O nome Etam não foi escolhido por acaso, não.
Ele guarda a chave para entender a essência dessa lenda. A palavra Etan vem do hebraico Eitan, e Eitan significa forte, sólido, duradouro. É uma palavra que se usa para descrever algo que tem poder, que aguenta o tranco, sabe? Ou seja, o nome do esconderijo do Sansão se traduz, literalmente, como a rocha forte. A conexão é imediata e muito poderosa. Não era uma rocha qualquer. O próprio nome dela já refletia a força absurda do homem que se escondeu ali. E isso nos deixa com uma última reflexão. A história do homem mais forte se escondendo num lugar chamado a Rocha Forte. Será que isso é só uma coincidência da história ou será que é o exemplo perfeito de como as lendas nascem quando o lugar, o herói e o significado se encaixam de um jeito tão perfeito que se tornam uma coisa só? Talvez algumas histórias não foram feitas para a gente achar no mapa. Foram feitas para viver para sempre, na força dos seus nomes.